Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos repercutir mais um empate, mais uma partida que o Vasco não consegue vencer pelo Campeonato Brasileiro, apesar de ter mandado no jogo, criado muita chance. O Vasco volta a repetir erros infantis, e infelizmente não consegue sair com os 3 pontos da partida de ontem. Então a gente vai falar um pouco sobre o jogo, vamos falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco segue na zona de rebaixamento, segue entre os 4 últimos colocados da competição, e vamos trazer detalhes também já sobre a próxima partida do Vasco, na próxima semana aí pelo Campeonato Brasileiro, O Vasco vai ter praticamente uma semana inteira de preparação, de recuperação aí de alguns atletas para conseguir essa próxima vitória aí na competição, e vamos falar muito sobre os assuntos referentes ao mercado da bola, porque o Vasco pode oficializar a venda do zagueiro João Vitor. Pois é, o Vasco deve receber ainda hoje uma proposta aí do CSKA Moscou pela compra do jogador. Então a gente vai falar sobre isso e vamos falar também sobre contratações, O Vasco podendo perder jogador, mas buscando aí contratações, O Vasco deve ainda essa semana anunciar a contratação de 3 jogadores, 2 atacantes e um zagueiro aí que pode estar chegando justamente para substituir aí a possível saída do zagueiro João Vitor. Então a gente vai trazer detalhes das negociações, quem são os jogadores que estão mais próximos aí de fechar com o Vasco da Gama nesse momento. Então já quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo, naquele botão escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui do nosso canal, que todo dia tem vídeo, tem live, tem programa para vocês aqui que quer ficar bem informado com as notícias do Vascão, você tá no lugar certo. E quem puder, dá aquela moral, deixa o like, deixa o joinha no vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal. E antes da gente começar o vídeo de hoje, galera, preciso informar vocês sobre um assunto um pouco grave, cara? Hoje à noite eu vou ter que fazer uma cirurgia no meu ombro aqui direito, Eu tive um rompimento do tendão, do ligamento, enfim, das coisas aqui do meu ombro direito, então vou ter que fazer essa cirurgia. Hoje à tarde ainda eu vou gravar normalmente, hoje à noite faço a cirurgia, eu vou ficar internado aí uma noite no hospital, talvez 2 noites no hospital, espero poder gravar do hospital, não sei ainda como vai ser, toda essa situação ali da cirurgia, não sei quanto tempo que eu vou ficar ali sedado, mas pretendo já amanhã estar de volta com os vídeos do hospital, obviamente, mas eu vou ter o apoio aqui do Cauê, que é o jornalista que agora também trabalha com a gente, do Crave. Os dois vão estar participando aqui ativamente dos próximos 2 dias com a gente dos vídeos, trazendo notícias, trazendo informação aí para vocês. Então já fica aqui o aviso, se você me vê um pouco grogue, falando um pouquinho lento, eu vou estar no hospital. Então muito obrigado aí pelas orações, pelas mensagens aí positivas que a galera já tá me mandando aqui nos comentários. Fico realmente muito grato, e muito feliz, com o apoio e com o carinho de tanta gente aqui do nosso trabalho, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre o Campeonato Brasileiro, O Vasco ontem, infelizmente, voltou a empatar, O Vasco já tá aí a 5 rodadas do Campeonato Brasileiro sem vencer na competição. Preocupa muito. O Vasco não vence um jogo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro desde a 9ª rodada, no dia 17 de maio. Hoje já é dia 11 de agosto. Maio, junho, julho, agosto, são, 3 meses aí, sem vencer em casa. Realmente a situação é complicada, com o empate de ontem, com sabor de derrota, porque o Vasco jogou melhor, criou oportunidade, mas infelizmente não conseguiu aproveitar as chances criadas. O Vasco segue na zona de rebaixamento, O Vasco está na 17ª colocação, o último colocado é o Sport com 9 pontos, depois vem o Juventude com 11 pontos ali na vice-lanterna, o Fortaleza 15 pontos em 18 jogos ali na 18ª colocação, logo após vem o Vasco na 17ª colocação com 16 pontos em 17 jogos, à frente do Vasco tem o Vitória da Bahia com 18 pontos e 19 jogos, O Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco, e depois ali vem o Grêmio com 20 pontos e também 18 jogos disputados até o momento. Então o Vasco numa situação aí bem desconfortável, Obviamente que a gente tem ali 2 jogos a menos que alguns adversários, mas não adianta nada ter jogo a menos e não tá aproveitando, Não tá aí tirando proveito aí das partidas que a gente vem fazendo, principalmente jogando dentro de casa. O Vasco agora vai ter uma semana inteira de preparação, de trabalho, O Vasco só volta a campo no próximo domingo, fora de casa, lá na Vila Belmiro, contra a equipe do Santos do Neymar, O Santos que arrancou aí nos últimos 2 jogos, conseguiu 2 vitórias, conseguiu descolar, saiu da zona do rebaixamento, já tá ali na 15ª colocação, vem embalado, E como eu falei, o Vasco vem numa situação complicada, porque apesar
do Vasco ter algumas boas atuações, não está conseguindo converter as chances, as boas atuações em vitórias. Então espero que essa semana o Fernando Diniz consiga trabalhar a equipe. A gente vai ter na semana que vem o desfalque de Pablo Verratti. Ontem levou o terceiro cartão amarelo, não vai jogar na semana que vem, então fica aí a curiosidade. Quem será o centroavante? Será que ele vai colocar o DVD? Será que vai ter a volta do GB? Será que até lá a gente vai testar o Ryan ali jogando como camisa 9? Enfim, é aguardar, é esperar e torcer para que o Fernando Diniz consiga fazer, né, esse trabalho de recuperação. Talvez alguns jogadores que não vêm sendo relacionados, como é o caso do Estrela, possam estar voltando também. E quem sabe reforços, né? A gente vai ter o Cauã Barros já disponível, né, já podendo atuar nesse próximo jogo contra o Santos. E essa semana agora nos reserva aí novidades, né? O Vasco pode e deve apresentar 3 contratações essa semana. Mas, por outro lado, o Vasco também pode perder o zagueiro João Vitor, né? Ontem, no decorrer do jogo, surgiu um burburinho que o João Vitor teria pedido para sair do Vasco aí devido à perseguição da torcida em cima dele, muitas vaias, muitas críticas. O Fernando Diniz desmentiu, falou que não existe um pedido do jogador para sair, porém, a informação que a gente teve aí é que o Vasco ainda hoje deve receber uma proposta oficial vinda da Rússia pelo João Vitor. O CSKA Moscou deve fazer aí uma oferta de quase 5 milhões de euros, né? O Vasco pagou 6 milhões, parece que o CSKA Moscou está disponível ali a pagar entre 4,5 e 5 milhões de euros ali para tirar o João Vitor do Vasco. Eu vou falar para vocês, o Vasco tem que aceitar a proposta. O Vasco não pode perder a oportunidade agora de se desfazer do João Vitor, um jogador que hoje já não está mais rendendo o que a gente espera. A gente sabe que fez até um bom jogo ontem, até elogiei após a partida, fez uma grande partida ontem, mas é um cara que oscila muito, o torcedor já está pegando no pé, então é melhor vender o jogador, pegar esse dinheiro e reinvestir essa grana na contratação de 1 ou 2 zagueiros aí. O Vasco tem condição de, com 5 milhões de euros, trazer 2 jogadores de qualidade, principalmente aí para o setor defensivo, na minha opinião. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Caso o Vasco realmente se desfaça do João Vitor, a busca por 2 zagueiros será necessária, né? O Vasco já está aí praticamente acertado com um zagueiro, né? A negociação com o colombiano Cuesta está muito avançado, né? Jogador lá do Galatasaray da Turquia, né? Apesar de ter interesse também do Feyenoord da Turquia e também de um time espanhol, se eu não me engano, Rayo Vallecano. Parece que o jogador quer jogar no Brasil, quer jogar no Vasco para estar próximo da seleção colombiana, né? Ele é um jogador que é titular da Colômbia, que ano que vem está disputando a Copa do Mundo pela seleção do seu país. Então a vinda para o Brasil, uma vinda para o Vasco vai possibilitar, ele tá na vitrine, tá jogando perto aqui do futebol colombiano, né? E acabar tendo a possibilidade de ser convocado com mais frequência para a seleção do seu país. Então essa negociação com o Cuesta deve ser aí oficializada já no começo dessa semana. O Vasco também tem a chegada aí do outro colombiano, que é o Carlos Andrés Gomes, também ao Rio de Janeiro essa semana, né, para assinar contrato com o Vasco e talvez já ter condições de jogar contra o Santos no próximo final de semana. E o Vasco também avançou em outras possibilidades de atacante, né? O Vasco está buscando centroavante, né? Tem ali o Iconé, né, o Jonathan Iconé, que é o francês que pertence à Fiorentina. O Vasco segue negociando aí a possibilidade de trazê-lo por empréstimo até o meio do ano que vem, com a possibilidade de comprar o jogador. E o Vasco também estuda a possibilidade de fazer uma proposta aí para contratar o atacante Pedro Rocha, que é o principal goleador da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Remo. O Vasco ainda não fez uma proposta, mas já existiu ali um contato com o empresário do jogador, que vê com bons olhos essa possível vinda aí do Pedro Rocha para o Vasco, né, para brigar por posição com o Pablo Verratti. Eu vou falar para vocês, gosto do nome, um jogador que está bem fisicamente, um jogador que vive um ótimo momento na Série B, um jogador que vai chegar aqui no Vasco para ser uma opção no banco de reservas, mas acredito que possa buscar o seu espaço, é jovem, tá muito bem, como eu falei, fisicamente. Gostaria de ver o Pedro Rocha sim vestindo a camisa do Vasco. Acho que vai ser uma contratação bem interessante caso venha a se confirmar aí a vinda desse jogador. Então essa semana vai ser muito movimentada, possível saída de jogador, contratações que devem estar sendo aí anunciadas já nos próximos dias e outras coisas que também acontecerão aí no decorrer dessa semana que a gente vai estar trazendo na íntegra aqui para vocês. E agora, seguindo aqui o nosso vídeo, quem vai estar participando é o nosso jornalista aí, o Cauê, né? O Cauê que ontem já esteve lá na coletiva de imprensa representando o nosso canal. Agora ele vai participar com a gente aqui desse vídeo, do vídeo de hoje à tarde, e vai também estar participando dos próximos vídeos aqui. Como eu falei, eu vou estar hospitalizado, então o Cauê vai estar aqui me substituindo à altura. Eu vou participar também, mas o Cauê vai estar trazendo informações importantes aqui para vocês no nosso vídeo de hoje e dos próximos dias também. Então agora com vocês, Cauê, aqui no nosso canal. Fiquem aí com a participação dele aqui para vocês também. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!
Fala pessoal do canal do Mário Coelho, me chamo Cauê, para quem não me conhece. Vou estar aí com vocês, trazendo conteúdo, fazendo cobertura, fazendo pergunta e entrevista, trazendo análise pós-jogo, como eu trouxe quinta-feira e estou trazendo hoje. Hoje é domingo, estou gravando esse vídeo no domingo, logo após o jogo. Esse vídeo vai ao ar segunda-feira. Mas assim como quinta-feira contra o CSA, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Tomou o gol com 38 segundos, que é algo que não pode acontecer. É algo que o Vasco tomou gol para o CSA cedo, mas no segundo tempo, e com 3-0 no placar. Ontem o Vasco tomou gol com 38 segundos de jogo, saindo atrás do placar. É algo que não pode acontecer, principalmente em casa, contra uma equipe que estava desfalcada. O Hulk não jogou ontem, era o principal jogador do Galo. Então o Vasco tinha que ganhar o jogo ontem, a verdade é essa. E se tem algo para tirar de positivo em tomar gol com 38 segundos de jogo, foi que o Vasco conseguiu reagir. Isso é bom para a torcida vascaína tirar um pouco da cabeça que o Vasco, ao sair atrás do placar, não consegue reagir. O Vasco do Diniz já provou que sim, consegue reagir, mas não é algo que a torcida vascaína quer. A torcida vascaína quer algo como foi quinta-feira contra o CSA, fazer um primeiro tempo tranquilo. Não precisa fazer 3-0. Faz um, dois, encaminha a vantagem para o segundo tempo, faz mais um no segundo tempo. Como o Diniz falou na coletiva de imprensa, uma hora essa bola vai entrar. E o Vasco segue nesse filme repetitivo de cria, 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 cria e não faz o gol. O Diniz, mais uma vez, falou na coletiva que está fazendo de tudo e que uma hora essa bola vai entrar. A questão é que a torcida vascaína não aguenta mais esperar. A torcida vascaína quer vencer em casa, quer vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco não ganhou do Bragantino em casa no Campeonato Brasileiro, não ganhou do Grêmio e não ganhou do Galo. São Januário é forte. A torcida vascaína quer ver o time ganhar pelo menos em casa. E o Vasco precisa ganhar em casa se não quiser cair novamente. E sobre o segundo tempo, o Vasco do Diniz é aquilo. Um tempo joga muito bem, outro tempo vai igualando, mas depois vai caindo, 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 caindo. Tem acontecido isso. O primeiro tempo do Vasco tem sido muito bom e o segundo muito abaixo. Mas já foi ao contrário. Já foi o primeiro tempo aqui e o segundo tempo aqui. Mas nas últimas duas partidas tem sido o primeiro tempo muito bom e o segundo tempo muito ruim. Não foi o caso hoje. Não acho que o segundo tempo do Vasco tenha sido muito ruim. Mas em comparação ao primeiro tempo, foi um tempo abaixo. Os jogadores cansaram. O Nuno teve que sair por cansaço. O Ryan já estava esgotado no final do jogo. O Verratti, mais uma partida que eu bato na tecla. O Verratti está abaixo. O Coutinho teve um momento que bravejou com o Verratti, que reclamou muito, e ele tá certo em fazer isso. Ele tá certo, ele tem que cobrar de quem tá abaixo. No segundo tempo, o Vasco mais uma vez criou chance, teve chance de fazer o gol, assim como o Galo teve, mas o Vasco teve muito mais e não fez o gol. E o final da partida é esse, 1-1, um ponto muito bom para o Galo, que veio desfalcado, veio jogar em São Januário, que é um estádio difícil de conquistar pontos, ou pelo menos zero, e o Vasco não consegue vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Sobre os jogadores, o Léo Jardim, mesma coisa contra o CSA, não teve muita participação. Aquele chute do menino, uma felicidade. Defendeu uma falta do Scarpa e pegou um chute do Rony ainda no primeiro tempo, pelo que eu me lembre. Paulo Henrique muito bem, muito, muito, muito bem. Saiu machucado, né, de campo, mas pelo jeito foi só uma pancada na canela. A zaga do Vasco muito bem, tá? João Vitor foi muito bem, ainda sendo vaiado. Foi vaiado durante o primeiro tempo quase todo. Saiu até a notícia no intervalo que ele havia pedido para sair. Chegou a notícia agora que o CSKA mostrou interesse. Vamos ver o que vai desenrolar dessa história. Mas muito bem. Lucas Freitas muito bem também. Cara, o Puma na lateral esquerda foi uma grata surpresa, assim. É, Teve momentos bons no ataque, mas na defesa é aquilo que a gente já sabe. O Puma, tanto na direita quanto na esquerda, em qualquer lugar que ele jogar, ele vai ser frágil defensivamente, não tem muito o que fazer. Mas para quem foi improvisado, até que eu gostei da partida dele. Diferente da partida contra o CSA, não achei o meio-campo do Vasco tão dominante. Sem o Jair, mas eu concordo que o Jair não tinha que ser titular hoje.
Eu entendo, pelo menos essa é a minha visão, que o Vasco precisa pelo menos do Hugo Moura ou qualquer outro que chegue contratado, talvez seja o caso do Cauã Barros, que seja um volante mais de contenção. Um meio de campo com Tietê e Jair contra uma equipe muito qualificada do Galo, deixaria o Vasco muito exposto. Então, senti falta dessa presença no meio campo, da dupla de volante. Tietê é bem participativo no segundo tempo também, diferente do contra o CSA, que ele não foi tão bem no segundo tempo. O Hugo Moura no gol, no primeiro gol do Galo, se eu não me engano, é ele que está ali povoando o meio campo, quando o Coelho arrasta. Podia ter cometido uma falta, mas fez uma partida honesta. Nuno abaixo, novamente. Infelizmente era um destaque no início da temporada, não vem entregando tão bem quanto estava. Ryan, mais uma partidaça, principal jogador do Vasco com o Diniz. Coutinho, mais uma partidaça dele, perdeu o gol cara a cara, mas se a gente for ver a partida inteira do Coutinho, é uma baita partida. O Coutinho, cara, estava buscando bola no tiro de meta. Então, foi muito participativo, muito importante na criação de jogadas para o Vasco tentar fazer o gol. Infelizmente, perdeu um cara a cara, mas foi muito bem na partida. O Verratti fez o gol de pênalti, que foi pênalti na minha visão, tá? Em cima do Coutinho, mas, como eu falei, abaixo. Não vem ganhando tanto duelo, cai toda hora, sem bola. Que a torcida do Vasco tem que entender que o Verratti vai estar ali para fazer o gol. Por exemplo, não estou falando que ele é melhor que o Verratti, tá? Antes que me entendam mal. Mas o Rony, sem a bola, contribui muito mais do que o Verratti. Só que o Verratti, dentro da área, contribui muito mais que o Rony. Mas hoje, no futebol, está sendo muito importante esse jogador que contribui muito sem a bola. O Rony corre o campo todo. O Rony busca a bola no Léo Jardim. Se o Léo Jardim tocar no PH, ele já está no PH. Se o PH virar o jogo, ele já está no Pumita, que foi o caso de ontem, ou no Piton, como frequentemente é. E o Verratti não consegue fazer isso, e tá tudo bem. Se o Diniz quer um estilo de jogo que não seja necessário um atacante correr o que, por exemplo, o Rony corre, ok, mas não é algo que está dando tão certo. Mesmo que o Verratti tenha feito o gol contra o Mirassol, fez gol ontem de pênalti, mas é algo que a torcida vascaína, eu acho que a torcida vascaína vai entender o que eu tô falando. Eu vi os dois jogos, acompanho o Vasco, assim como eu acompanho o futebol nacional, e não vejo o Verratti sendo tão útil quanto ele era. Ele continua fazendo seus gols, mas o Verratti às vezes mais atrapalha do que ajuda o Vasco. Essa foi minha análise, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver qual pergunta eu fiz para o Fernando Diniz, tá lá no nosso Instagram, tá? @Mário Coelho Vasco, ou no meu, @caueg_Rodrigues. E é isso, tá? Como eu falei, vou estar aqui mais com vocês a partir de agora. E tamo junto. Mais um jogo se passou e o Vasco não venceu. Já chegou num ponto da tabela em que ninguém mais quer saber se a gente criou 50 chances, se criou muita coisa, porque tem números. O Vasco não ganha faz 5 jogos no Brasileirão. O Vasco não ganha os últimos 3 jogos em Januário. E se não ganha em São Januário, não vai ganhar em lugar nenhum. O Vasco tinha obrigação de ganhar do Galo São Januário, com todo respeito. Principalmente sem o Hulk. Como tinha obrigação de ganhar do Grêmio. Todo mundo ganha do Grêmio. O próprio CC, que a gente amassou no Copa do Brasil, eliminou o Grêmio. E o Vasco empatou com eles. Mas deu 30 chutes ao gol. Mas no fim do campeonato, 30 chutes ao gol não nos dá nada. Não nos dá absolutamente nada. Nada. Talvez uma falsa lembrança que a gente jogou muito melhor do que podia. Mas isso não faz diferença no campeonato. O Campeonato Brasileiro te pede pontos. O Campeonato Brasileiro é maldoso. Tá cobrando o Vasco nesse momento. Não dá pro Galo conseguir, não, a maior facilidade do mundo, fazer o gol com 30 segundos e o Vasco só conseguir fazer um gol de pênalti na partida. Não dá. Não importa como o Vasco criou. O que importa é, nos últimos 5 o Vasco não venceu. Nos últimos 3 jogos, o Vasco não venceu. O Vasco perdeu 2-0 pro Bragantino em São Januário e o Bragantino ganhou mais de ninguém depois do Vasco. Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai aceitar esse tipo de situação? Não dá mais. A culpa não é todo do Diniz, a culpa é de quem monta o time e do próprio time. Claramente. Mas um fato é um fato. Nos últimos 31 jogos do Diniz do Campeonato Brasileiro, desde o ano passado,
Não só com o Vasco, com todos os times, ele tem 5 vitórias. 5 vitórias. Em 31 jogos. Ou seja, o campeonato inteiro quase ele tem 5 vitórias. A média dele não tá ruim só no Vasco. Ele tem que começar a pensar sobre a forma de jogar dele. Tem que começar a pensar se realmente. Tem que começar a pensar se o Corinthians errado, o Fluminense der errado, o São Paulo der errado, todo mundo der errado. Será que a forma dele jogar não tá errada? De todo mundo ir pro ataque, mas a defesa ficar pra trás? Todo mundo sabe que futebol é muito mais fácil você destruir do que construir. Mas destruir você chuta pra escanteio, chuta pra lateral, uma jogada do que construir, porque para construir tem que passar pelo zagueiro, tem que passar às vezes pelo goleiro do futebol, ele passa pelo lateral, pelo volante, pelo meio, que vai no volante, que volta no meio, que vai no atacante, que chuta pro gol, e no gol tem que passar pelo volante deles, pelo zagueiro deles, pelo lateral deles e pelo goleiro deles também. Não é fácil, tem que passar pela trave, o chute tem que ser bonito, é muito mais fácil de construir. Então fica grande questionamento. Será que jogar contra o Santos agora sem o Verratti? Eu, Mário, e a todos que estão assistindo, estou ansioso para ver o Silverhat. Eu acho que chegou o momento de testar uma escalação do Silverhat. Veja gol de pênalti agora, é artilheiro do Brasil. Longe de mim é menosprezar o trabalho que ele tem pelo Vasco. Só que nesse momento a gente precisa de um time mais rápido, que defenda mais. E jogar com o Verratti e Coutinho é meio difícil. Se tiver que escolher entre um ou outro, escolhe o Coutinho. Porque eu até acho que o Coutinho com um centroavante mais móvel, com atacante mais móvel, renderia muito mais. Então eu gostaria de ver o Ryan de 9, colocar o Nuno de um lado, ou o DVD vai de 9 e fica Ryan e Nuno. Esse tipo de escalação eu prefiro muito mais do que o Verratti nesse momento. Tô ansioso para ver o Vasco contra o Santos sem o Verratti. E um que eu esperava muito essa partida, não rendeu muito, foi o Garré. Acho que esperava que ele tivesse contra finalmente a reserva que encontramos. Então, tô ansioso para ver o jogo contra o Santos e o Vasco não pode mais abrir mão de vencer. Jogar bem já não importa mais. Vasco isso com urgência. Mas enfim, sigam a gente nas redes sociais aqui e se inscrevam no canal que não foi inscrito, deixe o seu comentário se concorda comigo e valeu, rapaziada!